Bom dia, rapaziada. Estamos nós aqui de novo, conversar com vocês. Nós temos muita coisa para falar, rapaz. Então nós vamos ter que fazer notícia rápida, papo de fluxo, entendeu? Já temos que comentar ainda sobre tabela, campeonato, os jogos de ontem, jogo do Flamengo, contratações do Flamengo, loucura. Então, vamos que vamos. Mas antes, rapaziada, deixa o seu like, faz um comentário, se inscreva no canal aí para dar uma força para nós. Tamo junto, irmão. Vamos lá. Vamos começar aqui com umas notícias mais ou menos. Nós vamos falar do José Luiz Runco, que foi demitido, entendeu? Do Flamengo. E a situação lá não tava boa não, cara. Os caras eu já tinha falado isso em outro vídeo, que muitos jogadores, depois das demissões, demitiram 40 profissionais do departamento médico no começo do ano, que o BAP falou que ia profissionalizar o negócio. E o que se fala lá, que todo mundo comenta lá e todo mundo fala, é o seguinte, que na verdade retrocedeu, que eles estavam usando métodos arcaicos que ninguém mais usa. Jogadores que vinham da Europa ficavam olhando assim, isso aí não se usa mais, entendeu? Por isso que muitos estavam procurando médicos particulares e até procurando os médicos que atendiam eles antes da administração do Landim. Olha pra você ver, entendeu? Aí, com essa brigada toda, o Runco foi demitido, entendeu? Aí, quando perguntam, fazer entrevista com ele, não, isso é assunto da Gávea, não é assunto do Ninho do Urubu, entendeu? Ele já não tinha uma relação boa com os jogadores, aí começaram, antes ele ia todo dia, depois pediram para ele ir só 2 vezes na semana, aí ele ficou tratando mais da pessoal dos esportes olímpicos, não estavam gostando muito dele também. Resumindo, completo desastre, entendeu? Só que mandaram 40 profissionais que eram bons embora. Vai chamar de volta? Não vai, ele vai ter que procurar no mercado de novo, porque até por questão de orgulho, muitos desses aí já devem estar trabalhando em outros cantos e não vão querer voltar para o Flamengo, né? Simplesmente assim. E com as declarações dentro dele, o Arrascaeta, lá, o que o Arrascaeta falou? Independente de quem for, se for o Nico ou outro jogador, a gente tem que estar juntos. É muito difícil estar focado dentro de campo e treinando quando acontecem coisas assim. Lá, eu já tenho 6 anos no Flamengo, e sempre acontecem muitas coisas. Eu tenho 53 anos vendo Flamengo, fião. O Flamengo é assim mesmo, não vai mudar. Temos que continuar focados no campo, tentando fazer o melhor. Extracampo, tentamos... Olha a reportagem. Eu falo para vocês que esses jornais... Extracampo, tentamos nos fechar, para que isso não interfira. Mas tem situações pontuais que são difíceis, afirmou Arrascaeta sair do estádio Cícero de Souza Marques, na vitória de ontem sobre o Flamengo. Mas aí o Léo Ortiz falou, todo mundo falou e criticou e não tinha que fazer. A única coisa que você pode fazer é criticar mesmo. O que vai elogiar? Tchau, Luiz. Vamos passar para outra aqui, que senão eu já falei para você, o bicho fica longo. Olha lá, Roma. Vamos tirar um comercialzinho aqui, uma propagandinha. Lá, e o saldo entre... O Flamengo está interessado em Emerson Leão. Emerson Royal. E a Roma está esfregando as mãos, porque se o Flamengo conseguir adiantar o lado dele com o Emerson Royal, o Wesley se apresenta na Roma, que é só assinar, já está tudo acertado, é só assinar, entendeu? Aí o BAP não quer assinar por causa disso, mas parece que o Flamengo está querendo dar um chapéu no Besiktas. O Flamengo e com isso o Flamengo vai ganhar uma grana muito grande, porque vai vender o Wesley por 30, 25 com 30, né? Vamos dizer assim, 25 com 30. Dá para ganhar até mais, ó, é 25 no cash, mais 5 de bonificação para casa, para cumprição de metas. E parece que vai pagar 8 só lá, 9 milhões de euros. Pô, isso dá 16 milhões de euros a mais pro Flamengo. Fora se o Wesley cumprir as metas. Pô, é um puta do negócio. Aqui que eu falo pra você, ó. Lateral por 30 milhões, filho, tá caro demais. O Flamengo tá vendendo ótimo, é a venda excelente. Vamos ter o Emerson Royal, que já passou por vários clubes, que não vamos falar dele aqui agora mesmo. Entendeu? Rapaz,
Ele passou por Tottenham, ele passou por Barcelona, ele passou por Milan, ele passou... Entendeu, irmão? O cara é experiente. Ele tá valendo 9 milhões de euros. Estão pagando 30 no Wesley. Irmãozinho, o Wesley já tinha que ter ido. Esse BAP, eu falo pra você, ele é amador. O BAP é amador, entendeu? Falou que é profissional. É sempre assim. O cara que fala demais é porque ele é o que o outro... Entendeu? É sempre assim. Mas aí o Flamengo vai ganhar isso aqui. Disse que o cara já estava praticamente acertado. Só estava programado em fazer o exame médico. Entendeu? Mas aí quando o Flamengo entrou na parada, entendeu? E é o segundo time turco que o Flamengo pode dar chapéu, né? É o segundo já. Entendeu? Teve o Saul e agora, de acordo com os mesmos jornalistas, o lateral direito tinha tudo acertado para se transferir ao Besiktas da Turquia. No entanto, por conta da necessidade de repor a saída do Wesley, o Mengão aplicou um chapéu no clube turco. Convenceu rapidamente Hermes a se juntar à equipe de Felipe Luiz e acertou com o Milan. Aí o defensor também quer vir. Antes do defensor, o Flamengo acertou a contratação do meia Saúl. Na notícia de negociação, seria vinculado ao encerramento ativo Transuspor, alegando motivos pessoais. Entendeu? Beleza. Vamos, bola pra frente. Vamos ver o que esse cara vai dar no Flamengo, certo? Lá, e o Michael, ele recusou a proposta do clube saudita e continua no Flamengo. A proposta do clube saudita não era alta não, mas como parece que o Flamengo não pagou, entre aspas, para ter ele, pagou luvas, então quase que pagou uma coisa. Era pouco, era por empréstimo. Deixa eu ver aqui. A proposta do clube Aríbio Salinas continua no Flamengo. A expectativa do clube é de staff, jogador, então é de que novos exames vindos da Oriente Médio, novos movimentos vindos do Oriente Médio aconteçam nessa janela de transferência. A oferta do Al-Ula era de 2,5 milhões de dólares, 14 milhões de reais, por um empréstimo de 1 ano, com opção de compra por 4 milhões de dólares, mais 22 milhões. O Flamengo já está dando risada, é mais dinheiro entrando. Após o período, o Flamengo recebeu a proposta oficial, mas partiu do próprio Michael a recusa. Por quê? Pela história dele que ele fez lá, pô, aí vem pro Flamengo, aí volta logo rapidinho para a segunda divisão lá, isso quebra a carreira do cara, entendeu? Lá, a percepção do atleta é que não faria sentido como plano de carreira mobilizar uma mudança tão grande para um projeto que em um primeiro momento se mostrou temporário. O histórico de sucesso no país, quando defendeu o Al-Hilal, também pesou na decisão. E outro, saiu do Al-Hilal para o Flamengo, aí volta para a segunda divisão, dá um baque na carreira do cara, não. Tá certo, então vai ficar no Flamengo. Boa sorte para ele, que ele recupere o futebol dele, que ajuda nós. Esse entendeu? Agora nós vamos falar um pouquinho do Emerson Royal, que eu tava querendo, porque eu falei pra você que nós íamos voltar nele. Já tinha tudo certinho, quer falar a ideia do Miller que lateral atrás. É isso aqui que eu queria falar. Após ser destaque no Atlético Mineiro, Emerson Royal se mudou para o Betis no início de 2019. Foram 79 jogos antes de se mudar para o Barcelona. Aí no Barcelona ele não foi bom, onde teve apenas 3 jogos. Se mudou para o Tottenham, clube em que mais atuou, com 101 partidas, e passou a última temporada no Milan. Entendeu? Quer dizer, o cara só não teve situação, não sei se ele teve contusão, porque os caras não explicaram aqui. Resumindo, o Flamengo, ele está contratando um bom lateral, experiente. Entendeu? Ele está contratando um bom lateral, que jogou no Betis, jogou no Tottenham, no Barcelona. Vai ver o cara não jogou, mas está participando do elenco, filho. Tá vendo? Milan. É um bom lateral. É só para lembrar isso aqui, lá na outra parte eu não estava falando de onde ele vinha, onde ele jogou, quantos jogos. Então ele não é um cara que ficou parado. Ele, é só no Barcelona que ele não rendeu. Eu também não lembro, não sei os motivos, se ele sofreu contusão, alguma coisa. Mas é uma boa contratação do Flamengo para repor. Então vamos lá para os jogos de ontem, que depois, aqui agora mesmo aqui, nós vamos falar de Flamengo primeiro. Agora, já que não vamos falar sobre como terminou, eu anotei ontem que durante o jogo, rapaz, o primeiro tempo do Flamengo, o Bragantino aí começou melhor. O Bragantino, nos 10 primeiros minutos ali, eu fiquei assim, esse jogo vai complicar. Mas aí, conforme foi transcorrendo o jogo, notei tudo aqui, ó. Começou, entendeu? Aí, aconteceu, o Flamengo foi começando a dominar o jogo, ficar mais com a bola, tocar mais a bola, e o Bragantino mais no contra-ataque.
O Flamengo começou a toca e começou a criar chances de jogo. Mas não foi aquele primeiro tempo que você fala assim, nossa, que primeiro tempo de arrepiar, arrebentou aí, nossa, se amassou. Não. O Flamengo teve a posse de bola e o Bragantino também, que toca bem a bola, sabe trabalhar. Por isso que tá lá em cima da tabela, entendeu? Se tivesse ganho, passaria o Flamengo. Entendeu? Ó, e ele, e os dois ali. O Flamengo chegou com mais perigo, teve mais a posse, pressionou mais, mas eu achei que foi um primeiro tempo bem morno, entendeu? Olha lá, tererê, aos poucos o Flamengo melhorou e começou a dominar a partida, pronto. E aos 25 minutos, ó, em 25 minutos de jogo, tá marcando aqui, Mosqueira sai, entendeu? E entra Vinicinho entra. Bom, vamos pro segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo? Começou já zicado. 8 segundos de jogo. Eu fiquei pensando, como é que pode os caras ficar com uma desatenção daquela? O Bragantino saiu, a bola. O cara enfiou uma bola, pô, tentou sozinho, cara. Todo mundo parado. Não, todo mundo parado. Ainda a turma tava tudo no meio de campo, indo como se a bola fosse começar o jogo ainda, praticamente. O Bragantino tocou a bola, e vup, enfiou a bola e ficou todo mundo olhando. O cara saiu na cara do goleiro, velho. Eu achei aquilo uma absurdo. Peraí, mano, o que aconteceu aí? Eu não falei, peraí, vamos ver de novo. Todo mundo parado. Praticamente parado. Tá, sabe quando dá aqueles passinhos, vamos começar o jogo? Espreguiçando, faz um alongamentozinho aqui. E o Bragantino já tava jogando, irmão. Você é louco. Não pode acontecer um negócio desse, mano. 8 segundos, o Flamengo tomar um gol com 8. Nós temos a melhor defesa do campeonato. E do Brasil, na verdade. Em todos os campeonatos. Como é que você toma um gol com 8 segundos começando a saída da bola? Isso aí é excesso de confiança. É difícil fazer gol nós, né? Quando foi ver, tomou na orelha. Rapaz, isso é inadmissível. Eu sou técnico, cara. Eu entro de campo. Nossa senhora, eu entro de campo. Você é louco, mano. Por isso que cada um tem que ficar no seu lugarzinho, né? Então é isso aí. 10 segundos. Bragantino faz seu primeiro gol. Lucas Barbosa. Tá, vamos lá. Aí sai, ó, Luiz Araújo e Varela. Entra o Wallace, Ian e Vini aos 15 minutos. O Luiz Araújo e o Varelinho jogou melhor que o Luiz Araújo ontem. Luiz Araújo não foi, jogou mal. Não, ele só não jogou o que ele tá acostumado a jogar. O Varelinho deu sangue, correu, fez o que pôde. Invertido, lateral invertido, mas ajudou bem, foi bem. Mas aí, ó, na hora que entra, essa é a galera aqui, ó, Wallace Ian e Vina, aos 15 minutos o jogo muda. O Wallace Ian e o Vina mudou o jogo. Os dois mudaram o jogo. Você viu, na hora que os dois entraram, o jogo mudou. O Vina entrou muito bem. O Wallace Ian entrou participando de tudo. Tava na direita, na esquerda, no meio, em todo lugar. E aquele jeito marrento dele, arrumando treta aqui, atormentando os caras ali, deixando os caras nervosos, goleiro, zagueiro. O jeitão dele, marrento. Mas entrando na mente dos caras. Esse moleque vai dar bom. Eu tô falando, se ele focar na carreira, ele vai dar bom. Entendeu? Olha lá, 20 minutos, gol do Flamengo. Léo Pereira. Entendeu? Olha você ver, eles entraram aos 15 e aos 20 já saiu o gol. Por quê? Porque eles mudaram o jogo. Entendeu? Nessa bola aqui, o Arrascaeta colocou na cabeça lá. Ensaiaram e jogaram. Jogada ensaiada. Todo mundo aqui e o Léo Pereira aqui atrás, ó. Entendeu? Aí todo mundo foi pra ficar vendo, os caras só fizeram a movimentação assim, o Arrascaeta jogou lá atrás, que é justamente por ele vir assim, ó, ele cabeçou livre, mano. Entendeu? Impedimento, os caras só ficaram se movimentando ali pra segurar a defesa do Bragantino e ele entrou com tudo. Quando ele cabeçou livre, ele cabeçou tranquilo. 1-0, 1-1 aos 20 minutos, Léo Pereira. Aí, rapaz, foi uma pressão, aí sim, depois do gol, você fala, será que o Flamengo vai abaixar a bolinha e vai ficar tentando jogar empate, contra-ataque? Não.
Quem fez isso foi o Bragantino. O Bragantino sentiu o gol e o Flamengo foi para virar o jogo. Aí eu gostei, porque o Vinha e o Alisson juntando com os que estavam ali, rapaz, aí o bicho pegou fogo. A Arrascaeta tava dando carrinho na defesa, tava tirando bola de cabeça como se fosse volante. Entendeu? O Flamengo parece que encaixou. Ali o Flamengo encaixou. Não que o Varela tava ruim, mas não era dele, ele tá invertido. E o Vinha entrou, mas entrou, olha, destruindo, irmão. O Vinha entrou, jogou muito bem. O Alisson, nossa, infernizando, filho, toda hora. Resumindo, o Flamengo dominou e eu fiquei assistindo o jogo no Pirates, entendeu? Eu dei a dica ontem. Vocês querem que eu dê a dica de novo para quem for assistir? Eu dei a dica ontem. Perfeito. Entendeu? E ouvindo na Flamengo TV. E o João Guilherme falando, vai, o Bragantino não vai aguentar, porque a pressão foi grande. Assim, o Bragantino não vai aguentar, e não aguentou. Chegou lá, o segundo gol do Flamengo, o Wesley, aos 39 minutos. Assistência de quem? O Alaciano. Esse moleque vai dar bom. Quando ele não faz gol, ele dá assistência. Se ele não fizer nenhum dos dois, ele vai infernizar a defesa, que todo mundo vai ficar assim, só assim, ó, esse moleque tem um diabo no corpo. Moleque do cacete. Entendeu? Aí com 42 minutos sai o Pedro e entra o Juninho. Foi mais pra segurar a bola e marcação, aquilo que o Felipe gosta, de ficar marcação sob pressão. A marcação sob pressão é quase colocar um zagueiro, só falta colocar um zagueiro pra ser centroavante. Desculpa o pensamento meu, tá? Mas entendeu? O Pedro jogou mais ou menos, a bola, principalmente no primeiro tempo, não estava chegando nele, estava chegando muito mascado. O Bragantino fez uma marcação muito boa e o Flamengo não conseguiu jogar legal. Não conseguiu, entendeu? Poucas chances de ver, poucas chances assim de... Você fala, puta, que chance. Não teve uma chance claríssima de gol assim mesmo, não, tá? Não teve, nem para um dos dois lá. Aí no segundo tempo, com o gol do Bragantino logo aos 8 segundos, aí não teve jeito, teve que ter jogo. Aí o segundo tempo foi bom. Mas voltando nisso aí, agora nós estamos a 1 ponto do Cruzeiro e com um jogo a menos. O Palmeiras ontem venceu o Fluminense num lance bizonho do zagueiro, bizonho, entendeu? Eu tô aqui, vamos ver aqui, rodada 16. Lá, vamos falar da rodada 16. Fluminense e Palmeiras. 2-1 Palmeiras num lance bizonho. O jogo tava bom, viu, Caio? Olha, foi uma pressão do cão no final do jogo. O Fluminense tentando empatar e perdendo o gol. Perdendo o gol. Poderia o Fluminense ter empatado. Faltou competência. Aí teve Ceará e Mirassol. 2-0 Mirassol. Esse Mirassol vai dar trabalho para esses times que estão lá embaixo. Ele vai brigar por vaga na Libertadores. Ele vai ficar ali naquela... ele vai começar a chegar. Esse Mirassol tá jogando muito bem. Tá muito bem treinado. Não tem estrela, mas tá muito bem treinado. Corinthians e Cruzeiro. Foi um jogo disputado, brigado. Teve chances de gol? Teve. Entendeu? Mas foi bem... Eu falei, o Corinthians não tá jogando mal. Tem que saber... Eles não estão conseguindo fazer o gol. Quando começar a acertar mais dentro do gol, eles vão começar a subir na tabela também. Por isso ajudou o Flamengo. O Cruzeiro empatou. Mas empatou fora de casa, com um time como o Corinthians, né? Entendeu? O Vitória e Sport Recife empataram em 2-2. O Santos perdeu de novo. Eu fico injuriado. Só o Flamengo foi e perdeu pro Santos. Time horroroso do Santos. O time do Santos é horroroso. O Flamengo foi lá e ficou dando bênção pro Neymar. Horroroso. Horroroso o time do Santos. 2-1 pro Internacional. Flamengo 2-1 no Bragantino. E Juventude e São Paulo é hoje. Com isso, a tabela do Brasileirão ficou como? Cruzeiro 34 pontos, 16 jogos. Flamengo 33, 15 jogos. Palmeiras 29 pontos, 14 jogos. Ó, o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então ele pode chegar a 32, 35 e também passar o Cruzeiro. Se ele vence os 2 jogos a menos, mantém bem a pegada. E quando chegar aos 2 jogos a menos, vai ser no final da rodada, quase praticamente assim, ele também pode passar o Cruzeiro. E o Flamengo também pode passar o Cruzeiro. Resumindo, por pontos perdidos, na verdade, o Cruzeiro é o terceiro. Flamengo primeiro, Palmeiras segundo e o Cruzeiro é o terceiro, por pontos perdidos. Aí o Bragantino tem 27, já tem 16 jogos igual ao Cruzeiro. O Botafogo tem 25 com 14 jogos. Ele também tem 2 jogos a menos
e pode chegar a 31. Não tá tão ruim pro Botafogo não, viu? Tá tão ruim pro Botafogo não. Tá uma briga boa aqui. E o Bahia tem 25, também 14 jogos, também tem 2 jogos a menos, também pode chegar a 31. Esses são os 6 primeiros que vão para Libertadores e pré-Libertadores. Depois vem Mirassol já em sétimo com 24 pontos, Fluminense com 20, Atlético Mineiro com 20, Internacional com 20, 18 para o Ceará, 17 para o Grêmio, 16 para o São Paulo, 16 para o Vitória, Vasco da Gama 14 e o Santos 14, zona de rebaixamento ao primeiro, Juventude 11, Fortaleza 11 e o Sport Recife, que já era 4 pontos. Esse é o Sport Recife já era, que não tem mais. Rapaziada, o vídeo já ficou longo pra caramba, porque eu falei que ia ter muita coisa pra falar, mas deixa o seu like, comente aí embaixo, se inscreva no canal para dar um apoio pra nós, beleza? E a gente volta com mais notícias mais tarde, porque o Flamengo é uma bomba e nós sempre tem notícia do Flamengo. E se não for para falar mal da bomba, nós fala bem, beleza? Grande abraço para vocês.